Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 9 de setembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe, né? Quer enviar uma mensagem, um elogio, uma crítica construtiva? Mande para o número do nosso WhatsApp que já aparece aí na sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto mesmo, mas você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua participação, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Permanente de Meio Ambiente se reúne e discute projeto de lei sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em Campinas. Frente Parlamentar da Legislação Urbana se reúne e discute melhorias urbanísticas para o município. Daqui a pouco, o especialista em direito médico conversa ao vivo sobre mudanças na lei da laqueadura. Mulher não precisa mais de autorização para realizar procedimento. E no esporte, reta final do Campeonato Paulista de Vôlei, e o Renata precisa da vitória neste fim de semana para subir na classificação. Restando apenas 3 rodadas para o fim desta primeira fase, então é reta final de Campeonato Paulista e já já a gente fala sobre esta partida importante do vôlei Renata neste fim de semana contra o vice-líder da competição, partida fora de casa. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então nós começamos a edição de hoje com as notícias da metrópole de Campinas e falando sobre saúde. Então, Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E Campinas registra mais um caso de monkeypox. Sendo assim, na cidade são 66 confirmações da doença, sendo 27 importadas e 39 autóctones, ou seja, que foram transmitidas aqui mesmo na cidade. Os pacientes são 61 homens, 4 mulheres e uma pessoa que não declarou o sexo e tem entre 21 e 57 anos. 32 pacientes já saíram do isolamento e os demais contam com acompanhamento ambulatorial, sem gravidade e com boa evolução. Lembrando que a gente vai falar agora aqui dos sintomas que são bem importantes para que as pessoas sempre se atentem a isso. Olha, o principal deles são as lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peitos, genitais e também no ânus. Também, além disso, podem aparecer caroço no pescoço, axilas e virilhas, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares. Qualquer um desses sintomas que apresente, então o paciente deve ir imediatamente a um centro de saúde, a uma unidade de pronto atendimento ou em pronto-socorros da cidade. Além também, aqui em Campinas, nós temos o Centro de Referência em IST, HIV, AIDS e hepatites virais, que fica no centro da cidade. E as pessoas infectadas devem permanecer isoladas até que as casquinhas caiam, o que demora cerca de 21 dias. E ainda há outras indicações, viu, Gabriel? Olha, a gente pode pensar ainda no contato com os familiares e cuidadores. Então, atenção, se você tem um caso desse na família e precisa cuidar da pessoa, por favor, olha, evitar contato direto com as lesões características, lavar com frequência as mãos com o uso de álcool gel também, limpar com frequência superfícies de alto contato, usar máscaras em locais com aglomeração de pessoas, evitar situação de contato físico pele a pele em ambientes de aglomeração, além de usar fontes confiáveis para ter informações sobre a doença. Então, informações seguras que foram passadas aqui pela Mirna Abreu em relação a monkeypox. Percebeu alguma ferida? Procure um centro de saúde para poder descartar a doença.
A gente continua falando sobre saúde, Mirna Abreu, e agora uma boa notícia para nós, jovens que estamos na casa aí dos 30 anos, porque a vacinação chegou. É isso mesmo. Então, a partir de segunda-feira, lá no vacina.campinas.sp.gov.br, você vai poder já fazer aí, saber onde são os centros de saúde. Já está disponível, inclusive. Mas a gente adianta aqui que a partir de segunda-feira, você que tem 30 anos pode receber a terceira dose ou chamada primeira dose de reforço. Desculpe, você pode receber a quarta dose ou a segunda de reforço em pessoas a partir de 30 anos que já receberam a terceira dose ou a primeira de reforço. Lembrando que você deve ter recebido essa dose com um intervalo de 4 meses. Aqui em Campinas, 109.078 pessoas devem ser imunizadas com esta dose de reforço. E a vacinação, como eu falei, está disponível em 66 centros de saúde da cidade. Apenas o Boa Esperança é que não aplica a dose da vacinação. Lembrando que o reforço é muito importante nesse combate à pandemia da Covid-19. A gente lembra aqui, sempre apresentando os números semanais da Covid em nossa cidade, que a pandemia não acabou. A gente ainda está tendo uma média de 130 contágios, novos casos por dia na cidade. No entanto, o número de óbitos caiu muito justamente por conta da vacinação, é o que afirmam então as autoridades de saúde. Quer saber o posto de saúde mais perto aí da sua casa ou mais perto do seu trabalho que você possa ir para se imunizar? É o vacina.campinas.sp.gov.br. Poxa, mas eu perdi o meu comprovante. Não tem problema. O sistema ele é informatizado e lá, com os seus dados cadastrais, RG e CPF, é possível ver qual foi a data da sua última vacina para que você possa cumprir esses 4 meses para fazer esse reforço. Então, a partir de segunda-feira, pessoas a partir de 30 anos devem ir aos centros de saúde da cidade. E mantenha sempre a sua caderneta de vacinação atualizada. Tem ela em casa? Já leva, porque daí no centro de saúde ele já mostra se você está com a caderneta atualizada. Mirna Abreu, a gente tem falado bastante aqui no nosso telejornal, no Câmara Notícias, sobre a revitalização do centro da cidade e a Prefeitura trouxe uma novidade sobre este assunto. Sim, olha, a gente inclusive tem aqui na Câmara Municipal uma comissão especial de estudos a respeito desse tema. Temos também uma frente parlamentar e agora a Prefeitura, que já apresentou o projeto aos comerciantes da região central, vai apresentar agora aos síndicos, né, que também são responsáveis pelas edificações da região central aqui. Então vai ser na próxima terça-feira, lá no auditório da ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a partir das 2h15 da tarde. A ação faz parte do plano de requalificação da área central, chamado Nosso Centro, que reúne várias iniciativas da Prefeitura. Na ocasião, a secretária municipal de Planejamento Urbano, Carolina Baracá, vai apresentar aos síndicos a minuta da Lei de Incentivos para a reabilitação dos edifícios. A gente lembra que, inclusive, o centro já foi amplamente discutido, tem muitos prédios que estão aí, digamos que desabitados. Ela adianta, né, que a proposta era uma estratégia para dar publicidade ao assunto e também recolher contribuições. O projeto de reabilitação dos imóveis abrange aí uma área de 95 hectares da região central, formado pelas ruas Marechal Deodoro, Avenida Anchieta com a Rua Irmã Serafina, Avenida Moraes Salles, Praça Floriano Peixoto, a Rua Doutor Ricardo, que são cerca de 1.900 lotes. Em casos em que houver demolição parcial do imóvel, ainda de acordo com a minuta, esta não poderá exceder 20% da área edificada, mas será possível também anexar lotes para as obras que vão acontecer nesses edifícios previstos na minuta. A gente lembra que ainda a Prefeitura já adiantou que no dia 23 de setembro, lá no Salão Vermelho, vai acontecer uma audiência pública, ou seja, aberta a todos que queiram discutir essa requalificação do centro, e a minuta já está lá no site campinas.sp.gov.br com todos os detalhes, lembrando que após a audiência pública que será enviado um texto final para a Câmara Municipal de Campinas. Então a gente segue acompanhando aí todas as novidades em relação à revitalização do centro da cidade de Campinas.
11 horas mais 40 minutos, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas. Mirna Abreu, para quem quer fazer estágio no Ministério Público do Trabalho, ainda dá tempo? Dá tempo sim, olha, até segunda-feira, dia 12, acontecem as inscrições para o processo seletivo de estágio do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região de Administração, Direito, Engenharia, Jornalismo e Relações Públicas. São 9 regiões do estado de São Paulo. O endereço o formulário está lá no site, olha, www.prt15.mpt.mp.br. Eu vou repetir o site, www.prt15.mpt.br. Lá tem todos os detalhes, mas a gente adianta aqui, ó, que o estágio na área de direito será destinado para as unidades do Ministério Público do Trabalho que ficam em Iraçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Já os estágios na área de engenharia, jornalismo e relações públicas será destinado à unidade de Campinas. Estão habilitados a se candidatarem os estudantes que já tiverem concluído no momento da contratação o 4º semestre dos cursos com duração igual ou superior a 10 semestres, ou também o 3º semestre dos cursos com duração inferior a 10 semestres, ou o 2º semestre dos cursos com duração de 5 ou 6 semestres. No caso de 1º semestre, é nos cursos que têm duração apenas de 4 semestres, ou seja, de 2 anos. Fica reservado ainda para os estágios do Ministério Público do Trabalho o percentual de 10% das vagas às pessoas com deficiência e que na inscrição tem que fazer a declaração dessa condição. Também nós temos a cota de 30% para o sistema de cotas para negros ou minorias étnico-raciais. Eu vou repetir então o endereço da inscrição, já se você estuda em uma dessas áreas, www.prt15.mpt.mp.br. Você vai fazer a inscrição e aí você também vai ter que encaminhar alguns documentos. De acordo com a nota do Ministério Público do Trabalho, esses documentos devem ser enviados até o dia 14 de setembro. E boa sorte desde já a todos os candidatos do estágio aí do Ministério Público do Trabalho. Mirna Abreu, agora é aquela notícia para os corajosos. Você que está nos acompanhando é corajoso porque amanhã acontece uma caminhada assombrada. Ah, mas vai ser mais light, 10 horas da manhã, Gabriel. Não é à noite, então? Não. Tá bom. Então a gente pode ir. Nós que somos mais medrosos, Eu acho viu? que sim. É isso mesmo. Olha, a caminhada, o que te assombra, acontece neste sábado a partir das 10 horas da manhã, com início lá no Centro de Convivência Cultural que fica no Cambuí. O passeio é gratuito, mas é preciso fazer uma inscrição pelo e-mail. O que te assombra, @gmail.com. Você escreve o que te assombra tudo junto, @gmail.com, num percurso de 5,5 km. Olha, dá mais ou menos 2 horas e 30 minutos de caminhada, que começa lá no Centro de Convivência, passa pela Biblioteca Municipal, desce um pouco mais ali no Beco do Inferno, na Praça do Carmo, no Monumento Túmulo de Carlos Gomes. Também tem a história do Menino Diabo lá no Largo do Rosário. Passa no Cine Rink, que fica ali na Barão de Jaguara, com a Rua Conceição, pela Catedral Metropolitana, que lá vão ter as curiosidades sobre a catedral e também sobre a cripta subterrânea. Depois, Túnel da Fepasa, com a história do fantasma do túnel, no Cemitério dos Cativos, no Largo São Benedito, e volta ao Centro de Convivência, onde é o fim da caminhada. Vale a pena você aprender um pouquinho da história curiosa de assombrações aqui da cidade de Campinas, nessa caminhada que é gratuita. Exatamente. A gente segue com os eventos deste sábado, porque acontece a Feira de Empreendedoras. É a 4ª edição que acontece na Estação Cultura a partir das 10 horas da manhã neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, na verdade, vai até às 5 da tarde. Olha, nós temos aí um crescimento de 54%
no número de expositoras. Nós chegamos agora a 400 inscritas. Na última edição, foram 260 participantes. E o tema desta vez, como a gente está em setembro, é a primavera. E haverá espaços de venda de flores, desfile de moda, festival de food truck, exame de vista, espaço pet para doação de cães e gatos, assim também como a gente vai ter a apresentação de cães da Guarda Municipal, além de sorteios de cursos de uma faculdade aqui da cidade de Campinas. A Feira de Mulheres Empreendedoras vai contar ainda com um estande de dignidade menstrual para a coleta de absorventes para jovens socialmente vulneráveis. Então, se você puder também, vai participar, quer levar a sua doação? Leve então um pacote de absorvente que será destinada a essa população e você encontra toda a programação a partir das 9 horas da manhã lá no site campinas.sp.gov.br. Sábado agitado aqui na cidade de Campinas. À noite acontece uma corrida noturna e a INDEC já está preparando toda uma operação especial, né, Mirna? É, corrida que começa lá no Largo do Rosário, é a corrida noturna da CPFL 2022 a partir das 7 horas da noite. Por isso, a INDEC já prepara todo um esquema de operação ali no trânsito. Atenção, haverá a prova de corrida e caminhada de 5 e 10 quilômetros e o trajeto será pela Glicério, Moraes Salles, Irmã Serafina, Avenida Anchieta, Orozimbo Maia, no contrafluxo até a Avenida Brasil, voltando novamente. Por isso, as ações da INDEC já vão começar logo na madrugada do sábado, com a reserva de vagas em trecho da rua Barão de Jaguara, ao lado do Largo do Rosário. Então, se você vem ao centro da cidade aos sábados, atenção nos lugares que vão ser permitidos estacionar na via pública. A partir da 1 hora da tarde, nós vamos ter uma interdição do trânsito em um trecho da Glicério entre a Rua General Osório e a Avenida Campos Sales para a montagem da estrutura do evento. E a partir das 6h30, aí começam os bloqueios viários e interdições nos trechos Moraes Salles e Francisco Glicério na pista interna da Moraes Salles, Irmã Serafina e Moraes Salles, Anchieta, próximo à Rua Joaquim Novaes, Orozimbo Maia, e são 14 cruzamentos. E além disso, claro, há impacto em linhas de ônibus do transporte público. A gente menciona que são 34 linhas e agentes de mobilidade urbana vão orientar a população sobre onde então os ônibus farão os pontos de parada nesse período que deve acontecer então essa caminhada e corrida noturna. E a gente continua falando aí sobre transporte, sobre trânsito, porque tem uma mudança acontecendo no distrito de Souzas. No último fim de semana já foi feito um teste, mas por conta da chuva não deu ainda para se saber de fato o resultado. Por isso, neste domingo, dia 11, a INDEC vai repetir a operação de teste de circulação em trecho na rua Dona Maria de Almeida Magalhães, lá no Jardim Sorirama, no distrito de Souzas. A via terá o sentido de tráfego invertido temporariamente entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde, no trecho entre a rua Humaitá e a rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento. O tráfego passa a fluir, portanto, em direção à rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento. Você que no final de semana passa por Souzas, vai curtir ali aquele circuito gastronômico, atenção para esse fluxo. Olha, a ação aconteceu no último domingo e agora vai repetir. 3 agentes de mobilidade urbana vão nessa operação, inclusive fazer essa implantação e orientar a população sobre o melhor trajeto. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, atenção, hein? Neste domingo, 18 bairros de Campinas vão ficar sem água. Isso mesmo, olha, então já é preciso fazer a reserva de água neste sábado, porque domingo, entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, por um serviço de interligação de redes da Sanasa, atenção aqui na tela nos bairros que vão ficar sem água domingo. A gente começa falando aqui, ó, da nossa região. Ponte Preta, Vila João Jorge, Jardim Leonor, Vila Marieta, Jardim Proença, Jardim Primavera, Vila São Paulo, na sequência, Vila Odescalque, Vila Meireles, Vila Elza, Chácara Vieira, Chácara MacHard, que é o Santo Antônio, Chácara Santo Antônio da Saudade,
o Jardim Carlota, Jardim Futurama, Vila Jequitibás, Vila Paraíso e a Vila Maria, tudo aqui na região do Cemitério da Saudade, próximo à Câmara Municipal, vão ficar sem água no domingo. Inclusive, esse abastecimento também vai influenciar ali o Hospital Samaritano, que vai usar o serviço de caminhão-pipa da Sanasa para o abastecimento lá na unidade hospitalar. Então, moradores destes 18 bairros, façam a reserva de água amanhã para vocês não terem problema no domingo durante o fim de semana. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, sobre o trabalho dos parlamentares, até porque ontem nós tivemos reunião de comissão, a de Meio Ambiente. Ela se reuniu pela 7ª vez para deliberar sobre projetos. Confira como foi. Comandada pelo vereador Luiz Rossini, foi realizada a 7ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Na pauta do dia foram debatidos e votados pareceres e emendas sobre projetos de lei. O primeiro tratava sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos no município de Campinas. O segundo projeto, já vou anunciar, é o projeto de lei complementar 295, de 3 de dezembro de 2020, que dispõe sobre parcelamento e ocupação e uso nas áreas rurais e urbanas das áreas de proteção ambiental de Campinas. Com a presença dos vereadores Paulo Gaspar e Major Jaime, todos os pontos levantados na reunião foram aprovados por unanimidade. O parlamentar Paulo Gaspar comentou sobre a segunda pauta do dia. Porque hoje, infelizmente, na 2018, quando foi feita a Lei 208, Lei de Uso e Ocupação do Solo, e posteriormente a aprovação da Lei da APA, foi suprimido a possibilidade de você ter um terceiro pavimento inferior na APA. Então, hoje você pode ter um pavimento térreo, ao nível da rua, por exemplo, um pouco abaixo, um pouco acima. Existe um parâmetro ali de 1,5 m, ou acima ou abaixo da rua, esse é o pavimento térreo. Aí você pode ter um acima. E abaixo a lei se omitiu, sendo que na cidade inteira você pode fazer desde que o terreno tenha um aclive quando sobe ou declive quando desce, acentuado. Isso favorece não só a questão de custo da construção, mas beneficia a questão do movimento de terra. Você não precisa movimentar tanta terra, você vai ter menos caminhão de terra movimentando pelas ruas da cidade. O vereador Major Jaime se colocou à disposição para futuros debates da comissão. Presidente, só agradeço por fazer parte da comissão. Estarei sempre à disposição quando for necessário, principalmente em temas importantes, né, como foram esses dois, né, e acho que realmente esse último aí faz uma correção, né, que viabiliza outros projetos futuros aqui na cidade. Ao fim da reunião, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Luiz Rossini, explicou os detalhes dos assuntos debatidos. Parecer exarado sobre o projeto do Executivo, que faz adequações na Lei de Uso e Ocupação de Solo na região da APA de Souza e Joaquim Egídio. Houve uma falha na elaboração da lei que deu um tratamento diferenciado para um tema que é comum na cidade inteira, que é permitir nos terrenos de aclive ou declive que se possa ser considerada a garagem como terceiro piso, né, sem afetar o potencial construtivo da área. O outro projeto é de autoria do vereador Nelson Ozzi, que na verdade acrescenta um artigo na lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido na cidade de Campinas. Campinas foi pródiga, aliás, foi, na época, vereador Jonas Donizete, depois prefeito, que fez essa proibição. A gente sabe que os fogos de artifício, além do incômodo, do ruído, dos danos que causa principalmente ao ouvido dos animais, às aves, né, às vezes provocava acidentes pelo manuseio inadequado por crianças, né, ou inadvertidamente até por adultos. Mas ela não previa uma penalidade. Então o vereador Nelson apresenta uma proposta de colocar multa, né, de 100 a 500 UFICs para quem descumprir a lei. E a comissão, e do ponto de vista ambiental, os dois projetos
atendem às diretrizes, ajudam Campinas com relação ao aspecto ambiental, por isso receberam um parecer favorável da nossa comissão. Lembrando que se você quiser assistir na íntegra todas as discussões, você acompanha no youtube.com/TV Câmara Campinas. E da comissão permanente, a gente passa por uma frente parlamentar que também se reuniu. Isso sob a comando do vereador Paulo Gaspar, a frente parlamentar que trata da legislação urbana de Campinas se reuniu também e dessa vez discutiu a habitação de interesse popular. Comandada pelo vereador Paulo Gaspar, foi realizada mais uma reunião da Frente Parlamentar Urbana, que tem a finalidade de discutir melhorias urbanísticas no município de Campinas. Na pauta do dia, o tema foi o Centro de Campinas e a habitação de interesse social. E hoje esse tema, importantíssimo e que a gente com certeza espera que vai contribuir muito na questão dessa legislação que foi tema da última reunião, que é o foco principal, a gente trazer a inclusão social que falta nessa lei e, consequentemente, a habitação de interesse social. Nós construímos, junto com o Jonas, com a Gisela e com o Marcelo e outros, o ano passado, a lei do ex-Coab, que foi uma grande vitória para Campinas, um grande avanço na política de habitação de interesse social, e agora a gente quer trazer toda essa expertise também para essa lei que está em vias de ser aprovada aqui na Câmara. Jonathan Pereira, diretor de regularização fundiária da Coab, fez uma apresentação falando sobre as alternativas sob o olhar da habitação de interesse social e explicou as entidades do município envolvidas na questão habitacional. Como que é estruturado, pessoal, a habitação de Campinas? São os três principais atores hoje, tá? Nós temos SEAB, Coab e Fundap. Então, o âmbito habitacional de Campinas é formado nesses três pilares. Tá? Então, a gente tem a SEAB no papel da gestão, a Coab no papel da execução e um Fundap, então, que é o nosso fundo, para cuidar da subhabitação. Tá? Essa é a nossa estrutura. Tá? Vou trazer para vocês aqui um pouquinho dos números agora, para a gente entender qual que é a problemática de Campinas e por que é importante, toda vez que existir uma temática de habitação, SEAB, Coab, Fundap, está inserido na discussão. Né? Hoje, pessoal, no cadastro de moradia, ou seja, o cadastro que a Coab tem a gestão, nós temos 42.721, peguei hoje os dados, tá? De cadastro de moradia. Então, ou seja, pessoas cadastradas que precisam de moradia. Quem também fez uma fala sobre o assunto foi Gisela Tibiriçá, advogada da Coab. Não tem como você falar de um projeto de requalificação, reabilitação, que quer que se nomeie, de edificações na área central, se não se falar necessariamente, se não opinar a Secretaria de Habitação, a Coab, e através do Fundap, que não é uma pessoa jurídica que auxilia todo esse procedimento. Principalmente a Coab, no caso, eu falo, por conta dessa expertise que ela ganhou na Lei Complementar 312, e também na questão da regularização fundiária, que é o órgão executor, na verdade, somos nós, que estamos implementando. Então, na política de habitação de interesse social, eu acho que não é bom, é absolutamente necessário que esse projeto de lei passe por nós. Para Marcelo Ferreira, assessor da Coab, a situação de Campinas reflete a realidade do país como um todo. Marcelo José Fanelli, representante do grupo Avança Campinas, também fez sua contribuição ao debate. Se nós pegarmos aqui o cadastro de interessados em moradia, nós vamos ver que, podemos dizer assim, um terço deles são de interesse social ou mais, é disso. Se nós pegarmos os núcleos a serem regularizados, a grande maioria deles são de interesse social. Então, nós vemos que são famílias de 0 a 3 ou até 5 salários mínimos que não têm condição de adquirir sua moradia. Dentro disso, o que vale os estudos, daí eu volto como nem vocês falaram, precisamos ter um planejamento e como fazer essa reurbanização no centro. Por exemplo, da classe social, quando a gente fala de 1 a 6 salários mínimos,
quantos que já trabalham no centro não vão precisar do transporte, que eles vão se beneficiar de estar morando lá, e quantos que dentro do seu universo, né, de cadastrados para o interesse social, cabem esse espaço, ou seria um espaço, entre aspas, não tão bem aproveitado devido a todas as dificuldades que eu acabei de falar de custo e benefício. A reunião contou com intensa participação de munícipes e representantes de entidades que fortaleceram o debate. Ao fim, o vereador Paulo Gaspar fez um resumo do que foi discutido. O foco foi trazer o Jonathan e a Gisela da Coab, que são experts no assunto e já fazem o trabalho tanto na regularização das invasões e ocupações, quanto na implementação da lei do ex-Coab, que a gente aprovou aqui na casa o ano passado, que são essas contrapartidas onde existe empreendimentos de habitação social espalhados pela periferia da cidade, e existe uma contrapartida que é feita Coab, e isso alimenta a fila de espera das pessoas que precisam de um imóvel, né? A gente quer trazer toda essa expertise para o centro da cidade e juntar com esse projeto que a prefeitura mandou para casa aqui, baseado em incentivos fiscais e incentivos urbanísticos, trazer a questão social para o centro, e assim a gente consegue juntar as duas coisas. E também levando em questão o zoneamento que precisa ser alterado para a gente ter o elemento necessário para fomentar e financiar todo esse incremento que a gente quer para o centro. 12:00 mais 2 minutos, a gente segue aqui ao vivo com as notícias do Legislativo, e Mirna Abreu, a gente fala agora sobre uma reunião solene, porque teve entrega de honraria. Isso, a honraria por propositura do vereador Cecílio Santos foi o Diploma de Mérito Econômico Celso Monteiro Furtado. Veja quem recebeu. O economista, pesquisador e professor Márcio Postman, por proposição do vereador Cecílio Santos, recebeu da Câmara Municipal de Campinas o Diploma de Mérito Econômico Celso Monteiro Furtado. Eu estava pensando, Márcio, hoje, como é que faria esse discurso aqui para te receber. E a primeira palavra é de gratidão pelo teu trabalho, pela tua dedicação como economista, como pesquisador, como alguém que coordenou brilhantemente o IPEA, buscando entender os números da economia do país para melhorar a vida do povo. Porque, na minha opinião, caro professor Márcio Postman, a vida nossa e as nossas colegas que compõem a mesa, e a todas e todos vocês, a nossa vida ela faz sentido a partir do momento que a gente dedica parte do nosso tempo, pelo menos, para melhorar a vida dos nossos semelhantes. O homenageado é professor titular da Unicamp desde o final da década de 1980. Também autor de mais de 60 livros sobre economia, desenvolvimento e políticas públicas. E gostaria, na verdade, de estender esta homenagem, que leva o nome de Celso Furtado, que é uma referência não apenas para quem trata desse tema árido da economia, mas, de certa maneira, de todos aqueles que, em diferentes momentos da história do nosso país, sonham que amanhã pode ser melhor do que hoje. Também atuou como secretário municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade de São Paulo entre 2001 e 2004. E concorreu a cargos eletivos para prefeito de Campinas em 2012 e deputado federal em 2016, ambos pelo PT. Os vereadores Paulo Búfalo e Guida Calisto falaram sobre o homenageado Márcio Postman. Eu quero parabenizar, saudar o companheiro Márcio Postman, né? Quando eu conheci o Márcio pela primeira vez foi como professor, foi como um palestrante na Unicamp de uma palestra que eu fui assistir. Isso faz bastante tempo. E eu me encantei muito pelo acúmulo, né, teórico, pela sabedoria que o Márcio, naquela tarde, num sábado, ministrou uma palestra para nós. Queria dizer isso, cumprimentar novamente o Cecílio, né, pela justa homenagem ao Márcio, que é essa pessoa que faz aí do seu conhecimento intelectual, da sua pesquisa, né, um instrumento não só
para ele, não só próprio, mas um instrumento assim que nos fortalece para poder travar essas discussões, esses debates. Lembrando que esta reunião solene, também a reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana, você pode assistir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias do Legislativo, a gente fala agora sobre um projeto que foi protocolado. Sim, foi protocolado pela vereadora Débora Palermo, que institui em Campinas a política municipal de prevenção e atuação frente ao assédio moral e sexual e à importunação sexual nas instituições de ensino em Campinas. De acordo com a proposta, o Poder Executivo deverá promover ações com a comunidade escolar sobre o tema envolvendo o assédio moral e sexual e a importunação sexual, especialmente fomentando iniciativas. Entre estas estão, a realização de campanhas de conscientização, implementação de cursos e debates, formação e qualificação permanente dos gestores, corpo docente, do corpo técnico administrativo e de toda a comunidade escolar, além da distribuição de material informativo. O projeto, protocolado pela vereadora Débora Palermo, começa agora, então, a tramitar na Câmara, vai passar ainda pelo Departamento Jurídico, depois vai para a Comissão Permanente. A gente lembra que a primeira delas, que vai analisar o projeto, é a Comissão de Constituição e Legalidade. Se a proposta receber parecer favorável da comissão, aí sim ela estará apta a ser votada em plenário. Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Ótimo fim de semana, nos vemos na segunda-feira. Combinado, a gente se vê na segunda-feira e um bom fim de semana para você aí de casa. E neste domingo acontece a 6ª rodada do Campeonato Paulista de Vôlei e os campineiros do Renata precisam da reabilitação e interromper a série de tropeços. O atual bicampeão paulista, o Vôlei Renata, começou o estadual com muitas dificuldades. Mesmo com o retorno do técnico Horácio de Léo, que ainda faz parte da comissão técnica da seleção argentina, e de uma renovação no elenco, a equipe não tem conseguido bons resultados. Até aqui, em 5 partidas, foram apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Conquistou 6 pontos, o que deixa a equipe na 5ª colocação em um total de 8 equipes. O regulamento diz que as 2 equipes mais bem colocadas passam para as semifinais. E aí, os times que ficaram de 3º ao 6º lugar vão disputar as quartas de final. Por isso, os campineiros precisam subir na tabela. E neste domingo, às 7 horas da noite, o Renata enfrenta fora de casa o vice-líder São José, no Vale do Paraíba, que tem 11 pontos. Então, parada complicada. Mas o Renata, que vem de 2 derrotas consecutivas, precisa da vitória e a reabilitação necessária. Duelo complicado, difícil dos campineiros, fora de casa, enfrentando o vice-líder do Campeonato Paulista, mas é uma equipe bicampeã, que tem o experiente Horácio de Léo, tem jogadores também de seleção brasileira, tem tudo para ser um grande confronto, e quem sabe o Renata não conquista essa vitória e a reabilitação no Campeonato Paulista para subir na classificação, né? Tentar chegar aí nesta 2ª colocação e já se classificar direto para a semifinal, ou pelo menos ficar ali em 3º, 4º para ter uma vantagem nestas quartas de final. E claro que na segunda-feira a gente conta tudo sobre esta partida entre São José e o Vôlei Renata. 12:10 agora, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, fim de semana está chegando e você já tem programa? Já sabe o que você vai fazer? Para quem for ficar aqui em Campinas ou para quem está na região, preste atenção porque tem muitas atrações, tem shows, tem apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, tem exposição, show de mágicas, festival gastronômico, é para todos os gostos, então chega mais na Agenda Cultural.
Olá, estou de volta com mais uma agenda cultural e hoje nós vamos falar do mês de Carlos Gomes. São 30 eventos em 11 locais diferentes de Campinas. Daqui a pouco eu passo a programação completa. Antes você vai ver tudo que está rolando na cidade e na região. O rei Roberto Carlos se apresenta hoje e amanhã em Campinas. Vai ser no Royal Palm Hall a partir das 8h30 da noite. O cantor Pedro Mariano apresenta show da turnê Recapitulando em Campinas. Vai ser hoje, 9 horas da noite, no Teatro Iguatemi Campinas. Sábado, às 7h30 da noite, a dupla Fernando e Sorocaba se apresenta em Jaguariúna. O show será no Parque Santa Maria. O grupo Jeito Moleque se apresenta em Campinas no domingo, às 10 da noite, no Santo Loud. A Orquestra Sinfônica de Campinas se apresenta neste sábado às 8 e no domingo às 10 da manhã no Teatro Castro Mendes. Minhas amigas e meus amigos de Campinas, estou neste carro aqui que representa uma chegada na cidade de Campinas, porque dias 10 e 11 de setembro chegará para vocês o espetáculo de teatro O Método Gronholm, que eu dirigi junto com a Tatiana Tiburcio, com um elenco incrível. É uma comédia com Luiz Lobianco, Ana Sofia Folk, Rafael Logan e Jorge Salma. Vai estar no Iguatemi, já estive aí como ator, agora chego aí como diretor. Espero vocês lá, apenas sábado e domingo, dias 10 e 11 de setembro. O Método Gronholm, uma comédia sobre empregos. Beijão, espero vocês. Está aberta na Casa de Vidro a exposição fotográfica Nem Tudo é Vermelho com Infravermelho, até 15 de outubro e é de graça. Olá, eu sou o mágico Alakazam e eu tô passando aqui para te fazer um convite. No dia 11 de setembro, a partir das 4 horas, eu estarei aqui no Campinas Shopping, no espaço Que Demais, para um incrível show de mágicas. Ah, mas você vai me perguntar, e quanto é que eu vou ter que gastar para ver essas mágicas acontecerem? Nada. Você pode ir com a carteira assim, ó, vazia, que você vai ver o show, sabe por quê? O evento é gratuito. Então, ó, reserva aí na agenda, traga as crianças, porque eu espero vocês lá, hein? Até mais! Agora vamos de programação do Sesc Campinas. Hoje tem um espetáculo de dança Desloca Loca a partir das 8 da noite. No sábado tem dança com Zona Cinzenta às 3 da tarde. No domingo, A Cor de Cobre, às 5 da tarde. Este é o último final de semana do Champions Beer, no Galeria Shopping. Hoje vai ter Queen Experience, já no sábado, Rock Rádio, Jet Set, Guns History. E para fechar no domingo, Apache Rose e o Two Cronos. Oi galera de Campinas, eu sou Thalita Meneghini e dia 10 de setembro eu vou estar no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi com o meu espetáculo Segue o Baile. Tenho certeza que você vai rir, tomara, se emocionar e também porque às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que te fale segue o baile. Espero vocês lá. E para celebrar o maestro campineiro Carlos Gomes, a Prefeitura de Campinas separou um mês de atividades. Domingo, a partir das 11 da manhã, vai ter festival gastronômico, dança, música e exposição. No domingo, a homenagem continua com o concerto da Orquestra Patrulheiros, às 5 da tarde. A programação completa com as atividades que seguem até o fim deste mês de setembro, você pode conferir no site da Prefeitura. Vamos agora com as estreias das telonas. A Luta de uma Vida é baseado na história real de Harry, cujo amor por uma mulher o leva a sobreviver aos horrores inimagináveis dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Durante o período do seu cárcere, Harry foi forçado por um oficial alemão a lutar contra os outros prisioneiros até a morte. Finalmente, Harry escapa e consegue chegar a Nova York, onde começa a desenvolver suas habilidades como lutador. Assombrado pelas memórias,
e a culpa por ter sobrevivido, ele luta contra a lenda do boxe Rocky Marciano, na esperança de chamar a atenção pública e reencontrar seu primeiro grande amor. Never seen one up close before. I'm sorry. Choice was made when you remember that you once had a family she was fighting for. She saved my life. A passeio em Bali com a amiga Rain, a jovem Lily surpreende a todos ao decidir se casar com um jovem balinês. A novidade cai como uma bomba no colo de sua mãe e de seu pai. Afinal, os dois são divorciados há muito tempo e não se dão bem, e sabem exatamente o que significa casar de uma hora para outra. Por acreditarem que a filha está prestes a cometer o mesmo erro, os dois decidem formar uma aliança para evitar que o casamento aconteça. Só que o plano tem tudo para dar errado e a confusão não tem data e nem hora marcada. You clean up pretty good. Here you go. It's not for the faint of heart. This is not his first rodeo. Okay, let's go. Let's go. Can we get something a little more age appropriate for these two? Here we go. Which one? There's only one. I see two. Oh, yeah. Oh, no. Seb, please stop doing that. Oh, my God. I'm praying for an asteroid. Harper vivenciou uma experiência traumática com seu marido. Abalada, ela busca isolamento em uma bela propriedade no interior da Inglaterra, onde foi recebida por Geoffrey, um anfitrião de comportamento estranho. Durante um passeio pela floresta, Harper depara com a misteriosa aparição de um homem. E o que parecia ser apenas um susto, ganha contornos sinistros na medida em que suas memórias mais sombrias vão ganhando forma nesta viagem. Why are you doing that? Gaja, um elefante sem memória, é alçado ao status de celebridade do dia para a noite e acaba se afastando de seus velhos companheiros de viagem no tromba-trem. O estrelato dura pouco, pois ele acaba se tornando o principal suspeito de misteriosos raptos. Desvendar o mistério só será possível com a ajuda dos amigos pré-fama, um grupo de obstinados cupins moradores de uma colônia, e Duda, uma empolgada e inocente tamanduá vegetariana. Quem fazer parte dessa história de outro mundo, meu povo? Me leve ao seu líder! Duda, ao resgate! Achar a nave-mãe era só uma desculpa! O mais importante sempre foi a jornada. Tromba-trem a todo vapor! Tromba-trem, o filme! E essas foram as dicas de hoje. Aproveite! Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! Ah, toda sexta-feira você já sabe, né? É dia do quadro Meu Bairro na TV. Nós vamos até um bairro de Campinas contar a história, conversar com os moradores, mostrar instituições e para saber onde a nossa equipe está, mapa na tela.
Parque Montreal, região sudoeste de Campinas, que nestes 40 anos, né, desde o plano de arruamento e loteamento em 1982, vem crescendo, se desenvolvendo, próximo ao aeroporto Viracopos. Então, eu vou acionar o repórter André Aranha, que vai nos contar sobre a primeira edição do projeto Feijão Letrado. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Com certeza, Gabriel Castro, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Bom sextou, dia de Meu Bairro na TV, não é? A gente está aqui no Parque Montreal, como você disse, pertinho aqui do Aeroporto Internacional de Viracopos, fica na região sudoeste aqui da cidade de Campinas. Vamos falar muito a respeito, não é, deste projeto Feijão Letrado, que tá bem bacana. E olha, você disse que é a primeira edição, é verdade, só que é certamente a primeira de muitas. A segunda, inclusive, já está sendo planejada. A gente vai falar bastante a respeito disso. Estou aqui com o Reginaldo. Tudo bom, Reginaldo? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde. Beleza. Bom, para a gente falar a respeito desse projeto, a gente está acompanhando imagens aí bem bacana, não é? Fale um pouquinho sobre esse projeto, por favor, Reginaldo. Então, esse projeto, ele nasceu durante a pandemia, né? No começo da pandemia. A gente auxiliou algumas instituições com campanhas de livros e a gente colocava os livros nas cestas básicas, né? A gente sabia que a prioridade é a alimentação, mas por que não, né? Ter algo a mais para que as crianças, né, principalmente, pudessem ter um trabalho legal, né? Bom, como que as crianças estão repercutindo aí? Conta pra gente. Então, depois disso, a gente criou uma biblioteca dentro de uma instituição a pedido deles, né? E conversando, a gente pensou em fazer um projeto que pudesse atingir e ir além, né? Aí criamos o projeto Feijão Letrado, que mistura a comida, né, com a leitura, né? E esse projeto, hoje, ele está circulando por 20 instituições, né, em 7 cidades diferentes, e a gente já está trabalhando na segunda edição para ir em mais 30 instituições. Olha só que bacana, então realmente muita gente vai ser beneficiada com isso, né, Reginaldo, com esse projeto, né? Ah, sim, nós já passamos assim, instituições pequenas que estão voltando, né, de um período pandêmico, que inclusive ficaram fechadas, tiveram que devolver as suas sedes, né? Hoje a gente teve algumas que a gente fez a inauguração. Isso foi muito legal, a inauguração de um novo espaço que locaram. Então a gente passou por Guarulhos, Santo André, né, vamos para Osasco, aqui toda a região também, né, Valinhos, Vinhedo, Campinas. Então é um projeto que está bem legal e a gente curte muito fazer. Não, sensacional. E a ideia é justamente incentivar a leitura, não é, para a criançada. Sim, sim. A árvore, ela é criada pelo Alexandre Filiage, que é de Valinhos, né? Toda a parte, a estrutura dele, né, dessa árvore, e cada instituição recebe 200 livros. Nessa edição a gente conseguiu até mais livros, né, 220 livros e diversificados, né, então vai de crianças de 0 anos até infanto-juvenil, né. Então é muito legal, tem muita coisa boa e as crianças se divertem muito. Além disso, a gente leva a contação de história também, né, em uma oficina de brinquedos e brincadeiras feitos com materiais recicláveis. Que as crianças não gastam nada, né, com esses brinquedos. Né? Isso que é bacana, né? Isso é muito legal. Não, e a criançada se divertindo pra caramba com as brincadeiras ali. Você é conhecido como Tio Feijão. Tio Feijão. Ganhei esse apelido agora. Eu vi você falando, olha, eu sou o Reginaldo, mas pode me chamar de Tio Feijão. As crianças começaram a colocar o apelido de Tio Feijão, ficou e vai embora sim. Boa, Reginaldo. Mais alguma coisa que você queira falar sobre o projeto? A gente vai conversar com a Eliane já aqui da casa, né? Para falar como que foi também. O que a gente gostaria, né, é que as pessoas se conscientizassem um pouquinho mais a respeito da leitura. Isso é muito importante. A criança, ela não nasce sabendo nada. É a gente que tem que orientar, né? Então, se a gente não propõe a eles o acesso à leitura, não vai funcionar. E criança, você nunca pode desistir, né?
criança, é dias e dias que você tem que proporcionar a leitura. Seja uma revista, um gibi, ele começa vendo imagens e depois vai a mundo afora. Bom, quem quiser colaborar com o projeto, como faz? Isso, quem quiser colaborar, entrar em contato com nós, conosco, saber um pouquinho mais sobre o projeto, só procurar o nosso site, produçãocultural.com.br, ou as nossas redes sociais também, no Instagram, cultura.produção. Boa, valeu, obrigado, Muito obrigado, Reginaldo. Vamos bater um papo com a Eliane também, não é? Pode vir para cá, por favor. Obrigado, Reginaldo. A Eliane, que é a coordenadora pedagógica aqui da casa, é isso? Sim, isso. Bom, fale um pouquinho sobre a instituição, onde nós estamos, para o pessoal em casa se situar, não é? A instituição Casa da Criança Maria Luísa Hatz, ela fica aqui no Parque Montreal, pega toda aqui, né, os bairros ao redor da Santos Dumont, Jardim Telespe, Maria Rosa, e muitos outros, e nós atendemos 210 crianças aqui na casa, em período integral, criança de idade entre 2 anos a 5 anos e 11 meses, e atendemos essas famílias que tanto precisam do nosso apoio e colaboração. Como foi receber a galera aí do projeto Feijão Letrado, bem bacana, né? Bem legal. Quando o Reginaldo entrou em contato, eu li um pouco sobre o projeto, muito rico e lindo, e de início a gente já aceitou, as crianças gostaram muito, e esse projeto ele enriquece muito as ações mitigadoras que nós já fazemos, de incentivo e estímulo à leitura com as crianças, e também referente ao letramento, né, nessa faixa etária que é muito importante. Bom, aqui faz parte da Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, é isso? Sim, é uma instituição que ele tem como mantenedora as Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e nós também somos colaboradoras da Prefeitura, né? Somos uma das, que são várias, porque só de doações, tendo em vista a pandemia, que trouxe muito caos, não dá para a gente manter essas 210 crianças, então nós fazemos parte como uma das colaboradoras da SME. Bom, quem quiser também pode colaborar aqui com a casa, né, com a instituição, né, Eliane? Sim, quem quiser, nós temos o site, temos Instagram, Facebook, é só acessar a Casa da Criança Maria Luísa Hatz, conhecer um pouco do nosso trabalho e da nossa história e colaborar. Legal, muito obrigado por atender a gente. Deixa eu chamar a Heloísa aqui. Heloísa, vem cá rapidinho. Bater um papo com a criançada que está aqui. Não, pode ficar com o microfone, Eliane? Valeu, obrigado. Não, beleza, eu falo aqui com ela. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem. Bom, como você, não é? O que você achou desse evento? Você gosta de ler? Conta pra gente, que linda. É que a gente gosta de ler muito. O que você gosta de ler? Eu gosto de ler um livrinho. Qual livrinho? O do Supergirl. Bacana? É. O que você achou do livro? Achei legal. E o que você achou das brincadeiras aí do Tio Feijão, de toda a galera aí do projeto Feijão Letrado? Eu achei muito legal. Gostou? Gostei. E você vai incentivar os seus amiguinhos e amiguinhas a ler também? Sim. Qual é o seu nome? Manuele. E aí, você gosta de ler? O que você achou aí do projeto, da galera aí? Eu achei um livro. Qual livro? Aquele dali. Pega o livro lá pra gente ver. A galera tá animada por aqui, viu, Gabriel Castro? Olha só que bacana. Você vai ler esse livro aí? Sim. Muito bom. E esse livro, qual que é? Olha só, esse aqui é o Feijão Letrado. Bom, é isso aí então, Gabriel Castro. A gente vai encerrando por aqui com essa criançada linda. Todo mundo sendo incentivado aqui a praticar leitura desde pequenininho, não é isso? Todo mundo falando tchau ali pro Gabriel. Tchau! A criançada tá muito animada. Que faz Agora vocês estão só. Forte!
forte, faz assim, forte. Agora vai dar forte, uma vez então, hein? 1, 2, 3, e estoura! Tudo isso que vocês disseram, eu vou chamar o meu irmão pra brincar comigo, porque brincar sozinho de coisa redonda talvez não faça tanto sentido. Tava dormindo. Quando de repente ela despertou. Mas ela despertou diferente. Naquela manhã. Quanta diversão, né? Que bacana! Então é o projeto Feijão Letrado, diretamente do Parque Montreal. É o meu bairro na TV. Agradeço o nosso repórter André Aranha, ao Reginaldo Menegasso, ele que é produtor cultural, a Eliane Dutra de Souza, que é coordenadora pedagógica, né, da Casa Maria Luísa Hartzer, por todas essas informações, as crianças que participaram, né, a Manuela, a Heloísa, muito bacana esse hábito da leitura, né, se começar desde cedo facilita e muito, porque é importante demais. Então agradeço novamente ao nosso repórter André Aranha. 12:00 mais 31 minutos, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, o primeiro e o último aqui no nosso telejornal, e na volta tem entrevista ao vivo, não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia e 34, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, foi sancionada a lei que dispensa o aval do parceiro para a realização de laqueadura, vasectomia. E o projeto, ele reduz de 25 anos para 21 anos a idade mínima para a esterilização voluntária e permite que na mulher o procedimento seja feito logo após o parto. Sobre as mudanças, o impacto que isso causa na prática, eu converso agora com a Nicole Soares, ela que é especialista em direito médico. Então, Nicole, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar do nosso telejornal, do Câmara Notícia. E como é que você enxerga essas alterações? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Eu enxergo, e aí a gente inclusive precisa fazer duas análises, né? Análise técnica e jurídica, e sempre existe a questão da própria opinião de quem está emitindo essa análise. Como você perguntou como eu enxergo, eu me sinto na obrigação, inclusive, de fazer essas duas separações. Do ponto de vista legal, jurídico, eu vejo que isso era uma necessidade que, inclusive, o próprio desenvolvimento social traz esse impacto e essa força para que esse tipo de legislação seja alterado, porque há um movimento relacionado à diminuição das famílias, à necessidade de um planejamento familiar que há 10, 20, 30, 40 anos não existia dessa maneira. Então, a legislação, na maioria das vezes, ela é um reflexo de uma alteração social que já aconteceu. Enquanto mulher, né, enquanto profissional, eu enxergo isso como um reflexo dessa necessidade e um avanço, para que a gente possa ter, inclusive, mais mulheres conseguindo acessar esse tipo de procedimento que tem uma eficácia comprovada, né, uma eficácia alta comprovada, e também traz para os homens a possibilidade da realização desse procedimento, né, de vasectomia, de uma maneira mais simplificada e com uma idade inferior. Então, acredito que a população como um todo sai ganhando.
É uma lei de 1996 que estabelecia que homens e mulheres casados precisavam, então, de uma autorização do parceiro para se submeter a esses procedimentos. E essa nova legislação, ela revoga essa parte. Ela dá, então, uma autonomia maior, então, principalmente para a mulher, a gente pode dizer assim, Nicole? Não, nesse ponto a gente precisa fazer a devida valoração. A legislação trazia como necessidade a autorização do cônjuge. Então, você não teria ali essa separação com relação a mulher e homem. A grande questão é que, majoritariamente, quem faz esse procedimento são as mulheres. Então, quem tinha que pedir um número maior de autorizações seriam as mulheres. Ao passo que o procedimento de vasectomia, que é um procedimento, inclusive, muito menos invasivo e com a eficácia comprovada também extremamente satisfatória, passou a ser uma opção de realização para os homens com o amadurecimento e essa mudança social. Então, nesse ponto, a legislação ela não fazia distinção, mas na prática a distinção acontecia porque quem faz mais procedimentos são as mulheres. Sobre esta lei que foi aprovada pela Câmara em março e pelo Senado em agosto e depois foi sancionada pelo presidente da República, a idade mínima, ela não é exigida de quem já tiver pelo menos 2 filhos? É porque a legislação fala sobre cumprimento de critérios, que ou é a idade mínima ou 2 filhos vivos. Então, você pode entender, devemos compreender a legislação com o cumprimento de um dos requisitos. Se há o cumprimento de um deles, há a dispensa do outro. Não é cumulativo, não precisa ser a idade mais 2 filhos vivos. Então, eu falei na minha abertura dessa redução de 25 para 21 anos, mas se, por exemplo, a pessoa já tiver 2 filhos e tem 19 anos, ela já pode realizar esse procedimento, então? Sim. Lembrando que há necessidade de um acompanhamento, porque a própria legislação fala sobre a recepção desse pedido por um determinado tipo de equipe que faz esse acompanhamento desses pacientes que vão realizar esses procedimentos, e que todo tipo de procedimento médico precisa da validação e da avaliação do médico assistente. Não é simplesmente a solicitação por si só. Em muitos casos, o paciente vai solicitar e isso vai ser autorizado, mas é preciso um critério técnico para liberar a realização desse tipo de cirurgias. Olha só, informações importantes estão sendo passadas hoje na entrevista aqui com a Nicole, que é especialista em direito médico, a Nicole Soares. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, sobre essa alteração na lei, número do nosso WhatsApp está na sua tela, 19 é o nosso DDD, 978293776, manda o seu questionamento que a gente repassa para a especialista. Sobre este assunto que foi citado agora, Nicole, então sobre este projeto que reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a esterilização voluntária a partir do momento que a decisão é tomada. A pessoa, então, ela é aconselhada por uma equipe multidisciplinar sobre os riscos de uma cirurgia, efeitos adversos e da irreversibilidade também? Sim, todos os critérios, né, todas as advertências que precisam ser feitas para qualquer tipo de procedimento devem ser realizadas nesse momento pré-operatório, até por isso que a legislação fala de um período mínimo de solicitação. Você não vai solicitar esse procedimento e ele vai ser realizado daqui a uma semana. Há uma janela durante o período entre a solicitação e a realização do procedimento, justamente para que haja tempo para que esse esclarecimento e o procedimento seja de fato compreendido por aquele que fez a solicitação. Ô Nicole, para quem está nos acompanhando e pode estar pensando, mas por que essa decisão ela foi tomada agora? Essas discussões acontecem há muitos anos, é uma reivindicação antiga, é um assunto que havia sido discutido? A gente precisa entender o contexto social. A questão da autorização por parte do cônjuge, ela surge num contexto
em que a estruturação familiar contava justamente com esse tipo de formatação. Era mais comum que as pessoas alcançassem a idade adulta, se casassem e, a partir daí, constituíssem família, né? Essa é a concepção, vamos dizer, tradicional e antiga, né, do que a gente vê hoje. Hoje em dia, independentemente do matrimônio, do casamento realizado da maneira tradicional, você tem uma pluralidade de formatos familiares. Então, muitas vezes, inclusive, você pode ter uma mulher com mais de 2 ou 3 filhos, em que, inclusive, ela não é casada e ela quer esse procedimento. Da mesma forma, o homem, né? Ele pode ter 2, 3 filhos ali e ele já entende que não é mais uma opção para ele ter mais filhos e ele quer realizar a vasectomia. Então, a mudança na formatação da família e a mudança no comportamento social diante da composição familiar reflete na necessidade de alteração de legislações como essas. Então, assim, as discussões também aconteciam, há uma pressão, já existia uma discussão que reverberou muito nos canais de comunicação, tanto na internet quanto na própria imprensa, quanto a, muitas vezes, quando os planos de saúde impunham essa autorização para a realização desses procedimentos, e que muitas vezes acabava soando como se fosse um mecanismo para negar a cobertura do procedimento, quando, na verdade, a gente tinha uma legislação que impunha essa autorização. Ô Nicole, como essa autorização ela está agora para o momento do parto também, a gente pode concluir que a possibilidade de fazer a laqueadura, então, durante o parto, evita mais internações para a mulher, porque ela já faz naquele mesmo momento, riscos de uma complicação e até financeiramente, então, para o sistema de saúde? Com certeza, com certeza. Isso é uma avaliação, mais uma vez, médica, de que ele entendendo que a paciente preenche os requisitos para a realização desse procedimento já ali no momento pós-parto, né, imediato, e isso acaba ganhando tempo, economizando recursos para o Sistema Único de Saúde e dando conforto também para essa mulher que não vai precisar submeter a um novo procedimento no momento em que ela entenda oportuno. Agora, Nicole, o que é preciso para fazer esse procedimento? A mulher, ela sinaliza no próprio dia, ela precisa ser com antecedência, ela precisa realizar algum exame previamente, ela precisa comunicar ao médico? A solicitação precisa ser feita com 60 dias de antecedência, mínimo de 60 dias de antecedência do parto, né, da expectativa ali do parto. Então, inclusive, interessante que se faça um cálculo até maior do que de 60 dias, porque a gente sabe que parto há uma estimativa, mas você nunca vai ter a certeza exata do momento em que ele vai poder acontecer, né, pode antecipar. Então, é preciso fazer essa solicitação com relação aos procedimentos técnicos. Essa é uma prescrição, né, isso é uma solicitação médica, que ele vai orientar a paciente quais os procedimentos os quais ela precisa se submeter anteriormente à realização ali do parto, e isso, a grande questão é lembrar que há necessidade de que essa solicitação aconteça com esse período mínimo aí de 60 dias. Para quem está nos acompanhando, a lei só entra em vigor daqui 180 dias, 6 meses, ou se ela já procurar um médico, isso já está em vigor? 180 dias, a gente tem aí um período para que essa legislação entre em vigor, que já ficou determinado justamente no momento da publicação da lei, de 180 dias. Nesse período que a gente pode dizer de transição, não está em vigor ou você consegue realizar esse procedimento nessas novas condições? A legislação não está em vigor. A gente sabe que, na prática, pode ser que instituições acabem fazendo algum tipo de alteração no procedimento ali, né, no dia a dia do cotidiano, até porque haverá uma cobrança por parte da população com relação à aplicação dessa legislação, mas se houver negativa nesses 180 dias, a gente entende que não é uma negativa indevida, até porque a lei é bastante clara com relação à necessidade desses 180 dias de transição.
Ô Nicole, você falou sobre negativa. Existe, estando em vigor essa lei daqui 6 meses, o médico ele pode recusar a fazer o procedimento? Existe a questão da recusa do médico da realização de qualquer tipo de procedimento de saúde que não está vinculada a essa legislação em específico. Ele tem, inclusive, determinações ali no Código de Ética Médica, né, por objeção de consciência e tudo mais, em que ele pode dizer, olha, não, eu não realizo esse procedimento por determinada situação. Se a situação for a utilização da legislação anterior, ele não pode se recusar, mas lembrando sempre que no exercício da atividade médica existem situações em que qualquer profissional pode optar por não realizar um determinado procedimento. E aí, se houver recusa, ela procura um outro médico ou esse caso pode parar até na justiça? Não, ela procura outro médico. Se for uma objeção por consciência, é uma questão individual ali do profissional e isso não gera judicialização. Até porque não é um procedimento que só pode ser realizado por um único médico. Via de regra, até mesmo no próprio Sistema Único de Saúde, você vai ter vários profissionais que realizam esse procedimento. Nicole Soares, especialista em direito médico, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso público, já que essa é uma notícia que foi vinculada recentemente, por isso que nós estamos repercutindo, isso entra em vigor em 180 dias, mas é importante então, você que está nos acompanhando, ficar bem informado. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar ao nosso telejornal e fica aberto aí para suas considerações finais, algo que eu não tenha perguntado, mas que você julgue importante passar aos nossos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade. Acho que é sempre importante mencionar, e foi uma pergunta que você fez, mas apenas complementando, que essas alterações legislativas, elas são reflexo da conduta, né, da movimentação social. Então, de alguma forma, em alguns momentos, as pessoas olham para essa movimentação de tentar pressionar, solicitar mudanças como algo negativo, mas, na verdade, direitos, eles precisam ser pleiteados, né? Eles precisam ser buscados. Então, esse é um exemplo claro de como a movimentação social e a pressão das pessoas que precisam de um determinado tipo de atendimento faz diferença na mudança que a gente precisa ter na legislação. Então, a gente precisa também ter esse olhar crítico. Os avanços, muitas vezes, eles não acontecem na velocidade em que a gente espera que eles aconteçam, mas eles acontecem. Então, a gente também precisa ter atenção com relação a isso e, quando necessário, se movimentar. Então, agradeço muito a oportunidade. O convite para retornar já fica aceito. E eu estou sempre à disposição. Nós aqui agradecemos a participação da Nicole ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia. Então, informação importante, né? A legislação se adequando, então, a uma vontade da sociedade, uma necessidade, acima de tudo, da sociedade. 12h50, hora da previsão do tempo. Olha só, e ontem a Defesa Civil, através de uma medição realizada na estação Ciagro, lá do Taquaral, na região leste aqui de Campinas, registrou a umidade relativa do ar em apenas 27,8% e, portanto, a cidade entrou em estado de atenção, viu? Então, é necessário, nesse período que nós estamos, umidificar o ambiente por meio de vaporizadores. Se não tiver na sua residência, pode ser toalha molhada, recipiente com água no quarto, na sala e, claro, né, consumir muita água. Para quem não tem esse hábito, deixe sempre uma garrafinha por perto aí com água, você olha para ela, já aproveita e se hidrata. Bom, e para este fim de semana aqui em Campinas,
vai ser de sol e calor, viu? Para você que se animou com a agenda cultural que nós passamos há pouco, né? Está se programando, já viu algum evento que você quer curtir? Amanhã tem muitos eventos, nós falamos aqui nas notícias da Metrópole de Campinas também. Amanhã tem muitos eventos para a cidade de Campinas, tem corrida, tem a Feira das Empreendedoras, das Mulheres. Então, ó, não tem previsão de chuva, o tempo fica aberto e estável no sábado, sol durante todo o dia. No domingo, a nebulosidade ela aumenta, a temperatura cai um pouco, mas tem uma pequena possibilidade de chuva, mas não fica frio, viu? Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela, então olha só, hein? Amanhã, sabadão, mínima de 15 graus, já é uma mínima elevada, lembrando que nós ainda estamos no inverno. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. E no domingo, a nebulosidade aumenta um pouco, o sol continua aparecendo, mas a nebulosidade aumenta um pouco. Se chover, é uma chuva muito rápida e de pouca intensidade, e a temperatura ela cai um pouco, né? Mínima de 14, a máxima não passa dos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que agora, 13h, tem o horário eleitoral gratuito. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira às 11h30 da manhã, contando tudo para você, hein? Do mais importante aqui da Metrópole de Campinas e, claro, as notícias aqui da Câmara do Legislativo. Até segunda-feira, hein? Tchau, tchau.